Cuidado para não engravidar. Que mulher nunca ouviu essa frase na vida? A gente cresce ouvindo que a gente precisa se cuidar e se planejar muito bem para engravidar na hora certa. Bom, eu, como uma boa taurina, me planejei muito. E o meu plano era começar a tentar engravidar exatamente 2 anos depois que eu casei. Eu, que sempre tive controle sobre os meus planos, que nunca tive nenhuma questão relacionada à minha saúde e que, no auge dos meus 32 anos, ainda considerava que tinha um tempinho no meu relógio biológico. Foram alguns anos que, entre a descoberta de uma doença genética e uma consequente baixa reserva ovariana, um aborto e um tratamento de fertilização in vitro que não deu certo, que eu passei por um processo muito profundo. Porque, para quem cresce ouvindo que é tão fácil engravidar assim, eu me sentia a única mulher daquela idade, naquelas condições, que não era capaz de engravidar. Especialmente nessa fase dos 30 e poucos anos, que a gente vê todo mundo se reproduzindo ao mesmo tempo, né? Menos eu. Eu me senti culpada, eu me senti menos mulher e me senti inferior em vários aspectos. Foram muitas sessões de terapia e todos os tratamentos alternativos que vocês podem imaginar para eu tentar entender o que eu estava sentindo. E, mais do que isso, do porquê de eu estar me sentindo assim. A nossa cultura, ela olha para a fertilidade como algo tão sagrado do feminino que a gente nem cogita a possibilidade dela não existir. Pouco se fala sobre isso. Muitas poucas pessoas dividem as suas experiências. E, por isso, quando a gente é confrontado com ela, ou, no caso, com a ausência dela, a gente simplesmente não sabe como lidar. Foi exatamente assim que eu me senti ao longo daquele período. Sozinha, cheia de dúvidas e sem ninguém com quem compartilhar ou para quem perguntar. Hoje tem um lugar para onde todo mundo vai quando quer buscar respostas, mas quer manter essas buscas no seu privado, né? Que é o Google. E foi para lá que eu fui diversas vezes ao longo desse período, para tirar dúvidas como qual o nível de beta-HCG que eu posso considerar normal numa gravidez? Ou então, como saber exatamente o dia da minha ovulação? Ou então tem uma clássica que é possível dar falso negativo no exame de farmácia? Essa é uma clássica. Entre tantas as outras dúvidas que eu tive ao longo desse período. A verdade é que eu nem me lembro quantas foram as vezes que eu fui para lá. Mas em uma dessas vezes eu parei para me questionar. Espera aí, será que sou só eu que estou realizando esses tipos de buscas e fazendo essas perguntas? Eu fui olhar para os dados e descobri um dado bastante interessante. As buscas pelo termo como engravidar praticamente dobraram nos últimos 15 anos. E hoje elas representam praticamente metade de uma das maiores buscas no Brasil, que é como emagrecer. Esse dado me fez refletir. Se tem tanta gente passando exatamente pelo que eu estava passando naquele momento, por que eu estava me sentindo tão sozinha? A OMS tem um estudo que diz que 15% da população mundial hoje sofre de infertilidade. Isso representa mais ou menos 1 a cada 5 casais que passam por isso. Vocês provavelmente conhecem algum desses casais e não têm a menor noção de que eles estejam passando por isso. Agora, se isso é uma realidade, por que a gente não está falando sobre isso? Quais são as outras buscas que as mulheres estão fazendo e que a gente não está vendo? E por que essas buscas são invisíveis? Tem um paralelo bastante interessante desse tema com um outro, que é relacionamentos abusivos. A ONU Mulheres tem uma pesquisa que diz que 3 a cada 5 mulheres vivem um relacionamento abusivo. Aqui, de novo, você provavelmente conhece alguma dessas mulheres. E aqui, de novo, talvez você não faça ideia de que ela esteja vivendo isso. O problema de relacionamentos abusivos é que o que define o que é um relacionamento abusivo não é tão claro.
Vamos pensar, a gente vive numa sociedade onde a gente se refere à companheira de alguém como a mulher de alguém. E aí, será que nós, e ela mesma, não pode se considerar, de certa forma, a propriedade dessa pessoa? Então, se o seu companheiro pergunta onde ela vai, que roupa ela usa, quer saber o batom que ela quer usar, será que não é normal? E se um dia ele perder um pouco o tom e for um pouco agressivo, será que não é aceitável? A prova de que a linha que define o relacionamento abusivo não é tão clara é que as buscas por esse termo, como identificar um relacionamento abusivo, têm crescido de forma expressiva. Um fato interessante é que relacionamentos abusivos passaram a ser procurados, no Google só a partir de 2015, que foi exatamente o ano em que feminicídio entrou na legislação brasileira. É claro que, antes disso, as mulheres viviam relacionamentos não tão legais. Isso só mostra que só foi a partir desse momento que elas conseguiram nomear o que elas estavam passando. Assédio sexual tem uma dinâmica bastante parecida. Muitas das mulheres que sofrem assédio não chegam a fazer uma denúncia. E tem vários motivos que levam a isso. Medo do agressor, culpa, ceticismo em relação à justiça. Mas muitas dessas mulheres, elas simplesmente não sabem que passaram e sofreram abusos. Tem um artigo que eu li da revista Época que dizia que uma das principais barreiras do combate contra esse tipo de violência é a tolerância social contra esse tipo de ato. Esse artigo trazia um estudo do IPEA que dizia que era uma pesquisa com brasileiros e dizia que 91% dos brasileiros afirmavam que concordavam com a frase de que marido que bate em mulher tem que ir para a cadeia. Mas 89% dessas mesmas pessoas também concordava que briga de marido e mulher tem que ser resolvida em casa. A gente precisa falar sobre isso. Mas para que a gente possa falar antes, a gente precisa enxergar essas questões. Movimentos como o Me Too em Hollywood e uma recente pesquisa no mercado publicitário de São Paulo, que é o lugar de onde eu venho, começaram a discutir esses assuntos e começaram a dar nome para comportamentos que antes eram considerados até parte da cultura desses ambientes. E foi só a partir desse momento que a gente começou a enxergar e que algumas transformações começaram a acontecer. Existe uma teoria de uma cientista alemã. Ela é uma cientista política alemã. E essa teoria se chama espiral do silêncio. Ela diz que, numa sociedade, aqueles grupos que se identificam como a minoria, elas tendem a resguardar as suas opiniões. E isso gera uma espiral, uma tendência progressiva ao silêncio, uma vez que, ao não se expressar, aquele indivíduo acaba compactuando com a opinião da maioria. Nós, mulheres, a gente tem passado por muitas evoluções e muitas transformações nas últimas décadas, mas a gente ainda pode se considerar uma minoria. Não em termos numéricos, mas em termos de voz e de representatividade. E, por isso, a teoria da espiral do silêncio ela se aplica a essas questões que eu citei hoje e tantas outras questões que a gente vive no nosso dia a dia. E o que ela faz é colocar todas elas num limbo invisível. A invisibilidade dessas questões, ela só faz com que conceitos que são opressores, eles se fortaleçam. Conceitos e ideia de que, por exemplo, uma mulher que não é fértil não é útil para a sociedade ou para o seu casamento. A ideia de que uma mulher que vive um relacionamento abusivo é fraca. Ou de que uma mulher que sofreu algum tipo de abuso provocou. A gente vem passando por um momento de empoderamento feminino e isso é maravilhoso. Mas em alguns momentos a gente tende a achar que a gente precisa ser forte o tempo todo. E a gente deixa de falar sobre essas questões. Mas tornar essas questões visíveis pode fazer com que esses conceitos que existem e nos oprimem, sem que a gente nem perceba, eles possam aos poucos ser desconstruídos.
Esse sentimento de que a gente precisa ser forte o tempo todo, ele dá uma falsa impressão para a gente. E, às vezes, a gente não enxerga uma outra questão, que é a vulnerabilidade. Pessoalmente, eu acredito que a vulnerabilidade, que muita gente pode achar que pode nos fragilizar ainda mais, ela também pode nos deixar mais forte. Pode não, eu acredito que ela nos deixa mais forte. Porque quando eu falo sobre uma vulnerabilidade minha, eu deixo a outra mulher mais forte. E quando a outra está mais forte, eu também estou. 20 de setembro de 2018, 5h50 da manhã. Esse foi o exato momento em que meu filho veio ao mundo. E além de me emocionar, eu gosto muito de falar sobre ele, dividir um pouco da minha experiência com a maternidade. Mas todas as vezes que eu faço isso, sem exceção, eu conto que antes eu tive muita dificuldade em engravidar. Várias dessas vezes eu ouvi do outro lado alguém também compartilhando a sua história. E aí, de certa forma, eu tomei isso como minha missão, compartilhar a minha experiência. E eu não faço isso para me gabar que a minha história teve um final feliz. Eu faço isso para que outras mulheres não se sintam sozinhas. Falar sobre essas questões e sobre as nossas histórias pode ter um poder mágico de tornar buscas que hoje são invisíveis, visíveis. E quem sabe assim, a gente começa, aos poucos, a não ter mais dúvida e a acreditar que a gente não está sozinho. Vocês, mulheres, não estão sozinhas. Obrigada por me ouvirem hoje.